de outubro de 2023. O mundo parou. Aconteceria em Israel o maior massacre da história dos israelitas após o Holocausto. 7 de outubro de 2023, às 6h29 da manhã. No meio da rave a gente parou num bunker, começou uma guerra em Israel. Pelo menos a gente tá no bunker agora, seguro, vamos esperar dar uma baixada nisso. Mas, cara, foi cena de filme agora, a gente correndo quilômetros pra achar. Ataques de 7 de outubro de 2023 a Israel, ou simplesmente ataques de 7 de outubro, foram uma série de atentados coordenados e conduzidos pelo grupo militante islâmico palestino Hamas, da faixa de Gaza. As áreas fronteiriças do sul de Israel, na manhã de Sabá, data de vários feriados judaicos. Os ataques marcaram o início da guerra Israel-Hamas de 2023, quase exatamente 50 anos após o início da guerra do Yom Kippur, em 6 de outubro de 1973. O Hamas e outros grupos armados palestinos nomearam os ataques como Operação Dilúvio de Al-Aqsa. Em 6 de outubro de 2023, o festival de música trance ao ar livre, que durou o fim de semana, chamado Supernova Sukkot Gathering, começou no deserto do oeste do Negev, aproximadamente a 5 quilômetros da barreira entre Gaza e Israel, perto do Kibbutz de Reim. Foi produzido por um organizador chamado Nova, uma edição israelense do Universo Paralelo, um festival de Psytrance que teve origem na Bahia, no Brasil. De acordo com o organizador, o local foi reservado apenas 2 dias antes, depois que o local original no sul de Israel desistiu. Programado para coincidir com o festival judaico de Simchat Torah, a rave foi anunciada como uma celebração de amigos, amor e liberdade infinita. O local do festival tinha 3 palcos, uma zona de acampamento e uma área com bar e comida. Os participantes descreveram a multidão como composta principalmente por israelenses entre 20 e 40 anos, vindos de todo o país. A presença de seguranças foi relatada no festival. O número de participantes foi relatado como 3.500 pessoas, mas as estimativas variam. Enquanto os produtores se preparavam para realizar esse festival em Israel, os terroristas do Hamas também estavam em preparação. Os terroristas do Hamas prepararam-se em pelo menos 6 campos de treinamento em toda a faixa de Gaza, durante 2 anos antes do ataque. Isto envolveu a realização de práticas de tomadas de reféns, assalto a falsos assentamentos israelenses e treinamentos com parapentes motorizados. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, FDI, Tenente Coronel Jonathan Corricos, afirmou que tais instalações de treinamento não eram novidade e que Israel atingiu muitas áreas de treinamento ao longo dos anos nas diferentes rodadas de escalada. Documentos posteriormente encontrados sobre militantes mortos do Hamas revelaram um extenso estudo de comunidade e bases militares e a intenção de atingir o maior número de vítimas civis e capturar o maior número possível de reféns. De acordo com uma reportagem do The Wall Street Journal, nas semanas anteriores ao ataque, 500 membros do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina participaram de treinamento de combate no Irã, liderado pelo Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana, e com a presença de seu comandante da Força Quds, Ismail Qani. O jornal também informou que, numa reunião em Beirute, no dia 2 de outubro, 5 dias antes do ataque, os responsáveis de segurança iranianos deram luz verde ao ataque. Manhã do ataque. O festival de música foi um dos primeiros álbuns do ataque surpresa contra Israel, lançado pelo Hamas nas primeiras horas da manhã de 7 de outubro de 2023. Um participante afirmou que, depois de cortarem a eletricidade, um grupo de aproximadamente 50 terroristas do Hamas chegou em vans e disparou tiros em todas as direções. Alguns dos terroristas do Hamas que atacaram o festival se infiltraram em Israel por meio de parapentes motorizados, chegando por volta das 6h30 da manhã. Enquanto os participantes do festival fugiam
fugiam em pânico, jipes cheios de terroristas começaram a disparar contra os carros em fuga. Os terroristas também bloquearam estradas. A ampla área aberta deixou poucos lugares para se esconder. Muitos participantes que se esconderam nas árvores foram mortos quando os terroristas os atacaram. Outros que se esconderam em arbusto e pomares conseguiram sobreviver. O massacre ocorreu durante um alerta de foguetes sinalizando uma série de foguetes disparados contra Israel. Os terroristas faziam questão de demonstrar a sua ousadia. O Hamas desfilava com os corpos machucados. Um dos corpos era o de Shani Nicole Lowe, uma das artistas de tatuagem de 22 anos e cidadã germano-israelense, vestida apenas com roupas íntimas na caçamba de uma caminhonete. Os terroristas chegou a colocar a perna sobre sua cintura, outro segurando seu cabelo, e um homem na multidão cuspindo no corpo da jovem. Imagens do ataque, postadas em um canal do Telegram, incluíam representações gráficas de assassinato e sequestros. As imagens do ataque levantaram preocupações sobre agressões sexuais. De acordo com o The Times of Israel, os terroristas de Gaza capturaram um número desconhecido de participantes. Vídeos nas redes sociais mostraram eles sendo sequestrados pelos terroristas. Os frequentadores do festival sequestrados foram levados para Gaza, onde alguns foram filmados em vídeos de propaganda do Hamas. Vítimas. Fotografias do cenário após o ataque mostram dezenas de corpos no local do festival, incluindo um corpo gravemente queimado amarrado com abraçadeiras de cabo. O Zaka, um grupo de resposta de emergência voluntária da comunidade de Israel, relatou ter recuperado pelo menos 260 corpos do local da festa. Em novembro de 2023, o número de mortos foi elevado para 364. Um atacante que havia jogado pelo Hapoel Tel Aviv Futebol Clube também estava entre os mortos no massacre. O organizador do evento, Oshif Vaknin, também foi morto no ataque, enquanto seu irmão gêmeo e co-organizador, Michael, ficou desaparecido. A morte de 3 brasileiros que estavam no festival foi confirmada pelo Itamaraty. 2 das vítimas, Hanani Glaze e Bruna Valianu, possuíam dupla cidadania israelense e serviram as forças de defesa de Israel no passado. A terceira vítima, Carla Stels Mendes, também brasileira israelense, teve a morte confirmada pelo seu filho ao governo brasileiro. Mas os ataques e o número de vítimas não se deu apenas no festival. No mesmo dia, simultaneamente, ocorriam outros ataques ao povo israelita. Porta-voz militar israelense afirmou que os terroristas de Gaza haviam entrado em Israel através de pelo menos 7 locais e invadido 4 pequenas comunidades rurais israelenses, a cidade fronteiriça de Sderot e 2 bases militares terrestres e marítimas. A mídia israelense informou que 7 comunidades ficaram sob o controle do Hamas, incluindo Nahal Oz, Kaf Azah, Magin, Beri e Zufa. Foi relatado que a passagem de Erez ficou sob o controle do Hamas, permitindo que os terroristas entrassem em Israel a partir de Gaza. Pelo menos 247 israelenses foram feitos reféns pelo Hamas e transportados para a faixa de Gaza. Em 8 de outubro, a Jihad Islâmica Palestina afirmou manter pelo menos 30 em cativeiro. Vídeos de Gaza pareciam mostrar pessoas capturadas com residentes de Gaza aplaudindo caminhões que transportavam os cadáveres. Posteriormente, foi relatado que 4 cativos foram mortos em Beirut. Entre os que se acredita terem sido raptados estava Vivian Silver, uma artista pela paz e antiga membro do Conselho da Organização de Direitos Humanos, que desapareceu após o ataque a Beirut. O fotógrafo Roy Ander foi dado como desaparecido e provavelmente capturado ao lado de seu filho em Kafar Azah. Sua esposa foi morta e 2 de seus filhos conseguiram se esconder em um armário até serem resgatados. O corpo de Ander foi identificado 10 dias depois como uma das vítimas do massacre de Kafar Azah. Em 11 de outubro, as brigadas caçando o Hamas divulgaram um vídeo que parecia mostrar a libertação de 3 reféns, nomeadamente uma mulher adulta e 2 crianças, numa área aberta perto de uma cerca. Israel considerou o vídeo como um teatro. De acordo com o Dr. Chen Kujo, chefe do Instituto Forense Abu Kabi, centenas de corpos chegaram ao instituto em um estado que estava além do reconhecimento. Os patologistas foram obrigados a processar, entre outros fragmentos, ossos recuperados de incêndios, um colchão de bebê encharcado de sangue, vítimas que foram amarradas e depois executadas, e 2 vítimas que foram amarradas e depois incineradas vivas. As agências de segurança israelenses divulgaram vídeos que o Times of Israel descreveu como aparentes interrogatórios de agressores do Hamas, nos quais os sujeitos disseram que receberam ordens de matar,
decapitar, cortar membros e estuprar. Mas Israel precisava parar com as ações dos terroristas. Após o ataque, Israel declarou um estado elevado de preparação para conflitos potenciais. As FDI declararam estado de prontidão para a guerra. Netanyahu convocou uma reunião de emergência das autoridades de segurança. As FDI também relataram o início de ações direcionadas na faixa de Gaza, sob o que chamou de Operação Espada de Ferro. O comissário da polícia israelense, Kobi Shabatai, anunciou que existia um estado de guerra após o que chamou de um ataque massivo da faixa de Gaza. Ele também anunciou o fechamento de toda a região sul de Israel ao movimento civil, como um envio da unidade antiterrorista Yaman para a área. De outubro de 2023 para cá, inúmeras vidas se perderam nesta terrível guerra entre Israel e Palestina. Mas parece que estamos chegando ao fim de todos esses massacres e um acordo de paz foi mapeado pelo presidente norte-americano Donald Trump. O Hamas respondeu na última sexta-feira, dia 3, à proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo, aceitando o plano em partes, mas buscando novas negociações sobre a série de pontos-chave. Em um comunicado, o movimento afirmou concordar em libertar todos os prisioneiros israelenses vivos e mortos, de acordo com a fórmula de troca contida na proposta do presidente Trump, se condições para as trocas forem atendidas. Mas, no documento, o grupo parece sugerir que busca novas negociações sobre questões relacionadas ao futuro da faixa de Gaza e aos direitos dos povos palestinos, afirmando que elas ainda estão sendo discutidas. Este anúncio do Hamas ocorreu horas depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter dado ao Hamas um prazo até o último dia 5 para o grupo aceitar o plano de paz dos Estados Unidos para Gaza, ou Gaza viveria o inferno. 7 de outubro de 2025, 2 anos após o massacre que inúmeras vidas inocentes se perderam. Esperamos ansiosos para que haja de fato um cessar-fogo entre ambas as partes. Condolências às famílias das vítimas do 7 de outubro de 2023. Saudações de paz aos reféns que ainda estão sob controle dos terroristas do Hamas. Oremos e rezamos pela paz no Oriente Médio e que o povo inocente possam viver em paz. Eu fico por aqui e até a próxima. No meio da rave a gente parou num bunker, começou uma guerra em Israel. Pelo menos a gente tá no bunker agora, seguro. Even if you say goodbye, you'll never go where the rainbow in my sky. The gray, my only wish upon a star. Sunshine in the day, the only song that my piano ever